Muito bem, estamos aqui no bloco de número 2 para tratar dos bens singulares de um lado versus os bens coletivos ou universais do outro lado. Como você estava vendo aí na legislação, são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independente dos demais. Imagine, portanto, que eu tenha, vamos supor, né, que eu tenha é, tabletes eu tenha pacotes de chocolate ou balas. Esses bens são singulares, confere? Mas eles se consideram de per si. Esse óculos é um bem singular, ele se considera de per si. Mas os bens eles podem ser reunidos e eles podem se tornar uma coletividade. Imagine você, por exemplo, que eu reúna a minha coleção de livros, eu reúna a minha biblioteca e eu lhe proponha a venda da minha biblioteca. Imagine que eu tenha 5 vacas e 2 bois. Eu tenho 7 cabeças de gado. São bens singulares, mas imagine que eu resolva ali vender o meu rebanho. Imagine que eu resolva ali vender a minha coleção de selos. Aí eu saio da perspectiva dos bens singulares e eu entro na perspectiva dos bens coletivos, das universalidades. De acordo com a legislação, a gente tem as universalidades e essas universalidades são nada mais e nada menos do que bens coletivos. Essas universalidades podem ser universalidades de fato, artigo 90 do Código Civil, como podem ser universalidades de direito, artigo 91 do Código Civil. Então, só para reorganizar e você entender melhor a ideia posta. Universalidade de fato é quando o proprietário de um determinado bem, ou de bens individuais, ele, proprietário, propõe a venda de todos os bens. E aí o proprietário diz, quer comprar a minha coleção de carros? Quer comprar a minha biblioteca? Quer comprar o meu rebanho de gado? Essa universalidade é de fato. Ela é constituída pela autonomia privada do proprietário, pela vontade. É a vontade que constitui a universalidade de fato. Os bens eram singulares, mas por vontade do seu proprietário, tornaram-se coletivos. Essa é a universalidade de fato. A universalidade de direito é aquela imposta pela lei. É quando a lei diz que aquele conjunto de bens é um bem coletivo, é uma universalidade. Veja o exemplo legal do espólio, da herança. O Código Civil brasileiro vai dizer que a herança, o espólio, é um condomínio indivisível até a partilha. Um outro exemplo, a massa falida. Perceba, tanto o patrimônio do espólio quanto o patrimônio da massa falida, a priori, ontologicamente, naturalmente falando, seriam bens individuais, mas é a lei que vai torná-los uma universalidade. A massa falida, o espólio. Percebeu? Fez sentido isso para você? Ok. Ao lado disso temos os bens, temos o módulo rural também. Espólio, massa falida e módulo rural. É um bem que é tido pela lei como uma coisa só, uma universalidade. Então, você fique atento aí às universalidades de fato e de direito, aos bens singulares, de um lado, e aos bens coletivos, do outro lado. Avançando nos estudos do bem jurídico, temos ainda para estudar os bens principais e os bens acessórios. Bem principal é aquele que basta em si. Bem acessório é aquele cuja existência pressupõe o bem principal. Você lembra disso? Você já deve ter estudado os bens reciprocamente considerados. O tema é inaugurado no artigo 92 do Código Civil. Perceba, a gente estudou bens singulares e coletivos, atravessamos esse estudo e a gente entra agora no estudo dos bens reciprocamente considerados entre si, né? Ou, se você preferir, do bem principal de um lado versus o bem acessório do outro lado. E aí, você recorda que principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. E acessório é aquele bem cuja existência pressupõe a do bem principal. Pressupõe a existência
do bem principal. Lembre-se que, em regra, o acessório segue a sorte do principal. Em regra, o acessório segue a sorte do principal. Fique atento a isso. A doutrina vai chamar isso de gravitação, teoria da gravitação. O acessório gravita em torno do principal. Em regra, a ideia é essa. E avançando nesse tema de bens acessórios, você precisa estudar quatro grandes assuntos aqui. Você precisa estudar 4 grandes bens acessórios. Você precisa estudar os frutos, os produtos, as benfeitorias e as pertenças. Pertenças, benfeitorias, frutos e produtos. A gente precisa estudar esses bens, tá? A gente precisa estudar esses bens. Eu quero começar chamando você a atenção para o estudo dos frutos e dos produtos, tá? Artigo 95. Artigo 95 do Código Civil. Vamos começar com o estudo dos frutos, rapidamente, e o estudo dos produtos, rapidamente, tá? O Código Civil brasileiro, ele fala dos frutos e dos produtos, então ele distingue o fruto do produto. E o Código Civil, no artigo 95, vai dizer que tanto o fruto quanto o produto podem ser objeto de negócios jurídicos distintos. Podem ser objeto de negócios jurídicos diferentes. Tanto o fruto quanto o produto podem ser objeto de negócios jurídicos autônomos, ainda que não separados. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico, ainda que, apesar de ainda não separados, eu posso lhe vender uma safra de soja que ainda está plantada. Eu posso fazer isso. Tudo bem. São bens acessórios. E qual é a diferença do fruto para o produto? O fruto é renovável periodicamente e a sua retirada não diminui o bem principal. Conseguiu enxergar o que eu lhe disse? Vou repetir, hein? O fruto é um bem acessório que se renova periodicamente. É um bem acessório renovável periodicamente. E a sua retirada, a retirada do fruto, não diminui o bem principal. Se eu tiro uma manga de uma mangueira, a mangueira não é diminuída pelo fato de eu retirar a manga. E a manga é um fruto porque se renova periodicamente. A sua extração não diminui o bem principal. Faz sentido para você? O fruto pode ser civil também, você tem os juros. Juro é fruto do dinheiro. Tudo bem até aí? E, em regra, o acessório segue a sorte do principal. Ok. E produto? O que viria a ser produto? Produto é um bem acessório que não se renova periodicamente. O produto não se renova periodicamente. E a sua extração diminui o bem principal. Portanto, ao contrário do fruto, que se renova periodicamente e cuja extração não diminui o principal, no produto, a sua extração diminui o bem principal e o produto não se renova periodicamente. Roberto, me dá um exemplo de produto. Carvão. Carvão é uma modalidade de produto. Então, você viu frutos e produtos e viu que frutos e produtos não se confundem, apesar de serem bens acessórios e, em regra, seguirem a sorte do principal. Se ligou? Beleza. Agora nós vamos estudar as benfeitorias. Eu disse que eram 4 coisas: frutos, produtos, benfeitorias e pertenças. Lembra? Vimos os frutos, vimos os produtos. Vamos agora ver as benfeitorias. Tudo bem acessório, certo? Benfeitorias são melhoramentos humanos. Benfeitorias são intervenções humanas cuja atuação, portanto, gera um melhoramento na coisa. E a benfeitoria é um acréscimo que pressupõe a ação humana. Sem ação humana, você pode ter qualquer coisa menos benfeitoria. É qualquer coisa, mas benfeitoria não será. Porque a benfeitoria pressupõe a intervenção humana. A benfeitoria exige a intervenção humana. E essa benfeitoria ela pode ser de 3 modelos, de 3 espécies. A legislação brasileira
subcategoriza as benfeitorias em 3 modalidades. Benfeitorias, anote, benfeitorias voluptuárias, benfeitorias úteis e benfeitorias necessárias. Anotou? Voluptuárias, úteis e necessárias. Todas são intervenções da pessoa humana. Melhoramentos, acréscimos na coisa que pressupõem a ação da pessoa humana. O que é uma benfeitoria voluptuária? É uma benfeitoria para mero deleite. É uma benfeitoria para mero deleite, do seu, digamos assim, do seu titular. Não traz nenhuma utilidade, não é necessária, é para mero prazer. Exemplo de uma benfeitoria voluptuária: jardim de inverno dentro de uma casa, ou luzes cênicas nas paredes de uma casa, no ambiente de uma casa. Benfeitorias voluptuárias para mero deleite, não trazem nada mais do que isso para o seu titular. Já as benfeitorias úteis são aquelas que aumentam ou facilitam o uso da coisa. Aumentam o uso da coisa ou facilita o uso da coisa. Imagine, por exemplo, que em uma sala de aula que já tem uma porta, seja colocada mais uma segunda porta para aumentar o uso dela, para facilitar o acesso a ela. Imagine um piso antiderrapante em uma escada. Não é necessário um piso antiderrapante, mas é útil. Ela facilita ou aumenta o uso da coisa. Percebeu? Finalmente, nós temos as benfeitorias necessárias, que são imprescindíveis à vida, à conservação, à manutenção da coisa. A exemplo de um telhado que é trocado por motivo de infiltração, de um cano de esgoto que é consertado porque estava dando vazamento. São benfeitorias necessárias, são imprescindíveis. Então, você tem 3 modalidades de benfeitorias, todas elas pressupõem a intervenção humana. Roberto, onde eu as encontro na legislação para eu finalizar o meu estudo das benfeitorias? Você vai encontrar aqui no artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Voluptuárias as de mero deleite ou recreio, ainda que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o torne mais agradável ou seja de elevado valor, pouco importa. Úteis, as que aumentam ou facilitam o uso do bem. E necessárias, as que têm por fim conservar o bem ou evitar que o bem deteriore. Então, você viu aí as benfeitorias. E olha aqui um outro detalhe. Não são benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sem a intervenção do proprietário, possuidor ou do detentor, que não tragam a intervenção do proprietário, do possuidor ou do detentor, que não tragam intervenção humana. Aí não serão benfeitorias. Se ligou? Fique atento. Agora a gente vai falar das pertenças. E aqui você precisa ter um cuidado a mais. Você que estudou benfeitorias, produtos e frutos, produtos e benfeitorias, agora você vai estudar comigo as pertenças, artigos 93 e 94. E aqui a gente precisa ter cuidado. Olha só. Diz a lei: são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento do outro. Eu até costumo brincar, dar o macete de pertença. USA, né? USA. Ao uso, ao serviço e ao aformoseamento. Acabei de lhe dar o conceito de pertença pela lei, né? Pertenças são o quê? São bens jurídicos que não integram, que não constituem parte integrante, mas que se destinam ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento. E os negócios jurídicos que envolvem o bem principal
não abrangem as pertenças, tá? É o que vai dizer o artigo 94 do Código Civil. Então, pertenças são equipamentos que não seguem a sorte do bem principal e que servem para o uso, serviço ou aformoseamento da coisa. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Imagine um equipamento que seja um adaptador de deficiente acoplado no automóvel em um determinado veículo para que aquele deficiente possa dirigir aquele veículo. Esse é um bem que serve ao uso da coisa, confere? É uma pertença. Se o veículo for vendido, o deficiente pode retirar do cockpit aquele adaptador. Ele pode fazer isso. É uma pertença. Então, um equipamento que serviu para o serviço, para o uso da coisa. Agora, para o serviço da coisa, trator de uma fazenda. Se eu lhe vender a fazenda, o trator fica comigo. Mas o trator é uma pertença, é um equipamento que serve para o serviço da coisa. Então, uso e serviço, você viu. Ou ao aformoseamento. Imagine um quadro, uma obra de arte, colocada em uma casa. Se eu lhe vender a casa, eu tiro a obra de arte, evidentemente. Confere? Então, você viu aí os bens principais e os bens acessórios. E nós vamos agora finalizar o tema dos bens jurídicos. Nós que já estudamos domicílios e bens jurídicos, já teorizamos, daqui a pouco a gente faz questões, a gente vai falar agora dos bens públicos. E isso eu me sinto muito à vontade como procurador do Estado, como advogado público, para conversar com você. É um tema que eu gosto muito. O Código Civil trata dos bens públicos entre os artigos 98 a 103. Ali você encontra o conjunto de artigos que disciplinam os bens públicos. O conjunto de artigos que tratam dos bens públicos. E, para o Código Civil, o critério utilizado para aferir se um bem é público ou não, se o bem é ou não é público, é o critério da titularidade. Público é o bem que pertence, que é de propriedade, que é de titularidade de uma pessoa jurídica de direito público interno. Os demais são particulares. O critério, portanto, para aferir se um bem é público ou não, é o critério da titularidade. E você encontra isso no artigo 98. O que é um bem público, que a gente vai começar a estudar agora? Bem público é aquele que pertence. Olha aí o critério da propriedade. São aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Esses são bens públicos. Todos os outros são particulares. É um critério de, digamos assim, exclusão. A doutrina avança, a jurisprudência também, para dizer que esse critério do Código Civil ele não é um critério exaustivo. Ou seja, que também será possível complementar o critério da titularidade, bem público é aquele de titularidade da PJ de Direito Público Interno, mas também é possível complementar esse critério com o critério da afetação. Público também será o bem que for afetado a um serviço público, é o que dirá a doutrina, e a gente fica atento a isso também, tá? O Código Civil Brasileiro, na sequência, você que já sabe o que é um bem público, o Código Civil Brasileiro, na sequência, ele apresenta as espécies de bens públicos. São três. São três as espécies. Estou agora no artigo 99. Vamos lá? Vamos visitar o 99? Quais são as espécies de bem público? Eu tenho três. Você lembra? Bem de uso comum do povo é a primeira. Bem de uso comum do povo. Bem de uso especial é a segunda. Bem dominical é a terceira. Eu tenho três espécies de bem público. De uso comum do povo, de uso especial e dominical. Vamos lá? O que é um bem de uso comum do povo? Vamos começar com a primeira espécie de bem público. Bem de uso comum do povo é aquele que todo e qualquer cidadão pode utilizar sem precisar de autorização do Estado. Você provavelmente hoje já passou ou passará por uma rua, por uma avenida. Essa rua, essa avenida é um bem de uso comum do povo. Você não precisa de autorização específica da administração pública para utilizar. O Código Civil Brasileiro
No inciso 1º, vai dizer que bem de uso comum do povo são os rios, são os mares, as estradas, as ruas e as praças, ou seja, aqueles bens que podem ser utilizados por todo e qualquer cidadão sem precisar de autorização específica. Ponto. O bem de uso comum do povo. Ao lado deles, nós temos os bens de uso especial. E os bens de uso especial são bens destinados a uma determinada finalidade, afetados a uma determinada finalidade. Um imóvel destinado a uma autarquia. Um automóvel destinado a um determinado serviço, a uma ambulância. Um prédio destinado a um hospital. São bens de uso especial. Os bens de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos destinados a serviço e estabelecimento da administração pública federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de sua autarquia. Finalmente, na sequência, você encontra os bens dominicais, que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, ou de cada uma dessas entidades. Os dominicais também são os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Trocando em miúdos, bem dominical é aquele que é de propriedade da PJ de direito público, mas nem é afetado, nem é de uso comum do povo, nem é destinado a uma determinada atividade, nem é de uso coletivo. Estes bens são especiais. Fique atento a isso, tá? Bom, se ligue agora já para finalizar a teoria. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial são inalienáveis. Não se pode alienar bem de uso comum do povo, não se pode alienar bem de uso especial. Eu não posso alienar um hospital público, eu não posso alienar uma ambulância, eu não posso alienar uma delegacia de polícia, eu não posso alienar uma praça. Por quê? Porque os bens públicos de uso comum do povo e os bens públicos de uso especial são inalienáveis. Já os dominicais podem ser vendidos. Já os dominicais podem ser alienados. Portanto, se ligue na hora da prova. Se lhe for perguntado se é possível vender bem público, depende. Se for de uso comum do povo ou de uso especial, não será. Se for dominical, é possível. Atente-se a esse detalhe. Os bens de uso dominical podem ser alienados, observadas as exigências legais, é o que diz o artigo 101 do Código Civil. Outra informação importante, a penúltima. Bem público não pode ser usucapido. É proibida a usucapião de bem público, artigo 102 do Código Civil, súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, matéria sumulada na Suprema Corte. Súmula 340 do STF, 340, Supremo Tribunal Federal, artigo 102 do Código Civil. Eu não posso usucapiar bem público, tá? Terceira e última informação, a derradeira informação. Bem público pode ter o seu uso gratuito ou retributivo. Fique atento também a isso, tá? Os bens públicos não estão sujeitos ao usucapião e o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade cuja administração vier a pertencer. Agora que a gente estudou domicílio e bens públicos, a gente cai para dentro das questões. E na hora da prova, vamos começar a fazer algumas questõezinhas. Vamos lá. VUNESP 2018, Prefeitura de São Bernardo do Campo, né? A gente começa aí com a primeira questão, a 13. Domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Os bens públicos de uso especial não estão sujeitos a usucapião, mas podem ser alienados para particulares. Falso. Bem de uso especial não pode ser alienado. A gente viu agora há pouco. Os bens públicos de uso especial são inalienáveis. Artigo 100. Então, aqui é falso e o fundamento é o artigo 100 do Código Civil. B de bola. Os bens públicos de uso comum do povo são aqueles destinados a serviço ou a estabelecimento da administração municipal. Falso também, artigo 99.
Inciso 1º e 2º. Bem de uso comum do povo não é destinado a nenhum serviço. O bem de uso especial, sim. C de casa. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais podem ser adquiridos pela uso capião. Falso. Artigo 102 do Código Civil Brasileiro. D de dado. Em regra, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado a estrutura de direito privado. Verdade. Artigo 99, PU de parágrafo único do Código Civil. O gabarito é a letra D de dado para a questão de número 13. Letra E. O uso comum dos bens públicos não pode ser oneroso. Falso. Artigo 103 do Código Civil, vimos que é sim possível que o uso do bem público seja condicionado ao pagamento de alguma quantia. Avante. Questão de número 14, uma questão da VUNESP 2018, TJ do Rio de Janeiro, juiz leigo, né? E a questão 14 vai dizer o seguinte: o servidor público sendo seu domicílio local onde... Perdão, questão 14. Tem domicílio necessário? Letra A. O servidor público, sendo seu domicílio o local onde a chefia imediata exercer as suas funções. Não. Onde ele, servidor público, exercer as suas funções. Isso é falso. B de bola. O militar da Marinha ou da Aeronáutica, sendo seu domicílio a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Verdade. Para todos os gabaritos dessa questão, você só vai precisar de um artigo de lei, que é o 76 e o seu parágrafo único do Código Civil. Só isso, tá? Gabarito é B de bola. O preso ser no seu domicílio o local onde foi cometido o crime. Falso. O domicílio do preso não é o local onde ele cometeu o crime, é o local onde ele cumpre a pena. Fundamento jurídico, o de sempre. 76 do Código. O relativamente capaz, sendo seu domicílio o local onde estiver concursando o ensino médio. Falso. O domicílio do relativamente capaz é o do seu representante legal. Letra E. O marítimo, sendo seu domicílio o local do último porto em que o navio estiver atracado. Não. O local em que o navio estiver matriculado. Então, aqui você tem a letra E como falsa. Dá tempo, vamos já na sequência para mais uma questãozinha. Sobre as diferentes classes de bens, assinale a alternativa correta sobre as diferentes classes de bem. Questão de número 15. Constitui universalidade de direito a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. E aí, o que é que você acha? Você acha que isso é verdade ou você acha que isso é falso? Isso é falso, tá? Roberto, e onde está o fundamento jurídico que falseia essa questão? Aqui, ó, isso seria universalidade de fato e não de direito, tá? Artigo 90, eu lhe expliquei isso agora, não foi? Antes de entrar nos bens públicos. B de bola. Os bens naturalmente divisíveis só podem tornar-se indivisíveis por disposição legal. Falso. Por vontade das partes também poderá se tornar, ou por vontade das partes. Então, aqui é falso. O fundamento é o artigo 88. Veja que a sua banca ela é texto de lei. Não tem outro jeito de dar aula para você. É texto de lei. C de casa. São imóveis o solo, o subsolo e o espaço aéreo, e apenas o que se lhe incorporar artificialmente. Falso, o que se lhe incorporar naturalmente, como sementes de árvore, trazidas por passarinhos, quem sabe, também, né, serão imóveis. O fundamento jurídico, portanto, é o artigo 79 do Código Civil. D de dado. Consideram-se imóveis as energias que têm um valor econômico e o direito à sucessão aberta. Aqui que é falso, ó. Porque o direito à sucessão aberta é imóvel. Então, a letra D é falsa.
O fundamento é o artigo 80, inciso 2 do Código Civil Brasileiro. 3. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Perfeito fundamento jurídico, artigo 95 do nosso Código Civil Brasileiro. Foi um segundo bloco muito rico, avançamos demais. Daqui a pouco a gente volta para fazer mais questões. É rapidinho, espero você.